Em que momento o Espírito Santo foi dado à igreja? Primeiramente, quero lhe fazer um convite. Nós temos aqui o nosso canal Bíblia de Fato, na playlist chamado Atualizando, uma série que contém 4 vídeos em que nós explicamos de forma detalhada e bíblica, considerando o contexto remoto das Sagradas Escrituras, em especial os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, em que momento o Espírito Santo fora dado à igreja. Então, neste vídeo, nós traremos isso em resumo, mas na nossa série Atualizando, nós temos esses 4 vídeos em que nós mostramos o caminho do Espírito Santo até a descida sobre a Igreja do Senhor. Então, vai lá, consome esse material que é de forma mais exaustiva e não deixe de estar compartilhando este vídeo, que é basicamente um resumo desses 4 vídeos. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos estavam tristes e chorando dentro da casa de João Marcos, em Jerusalém. No dia da preparação, o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro e havia necessidade de prepará-lo melhor. No domingo de madrugada, as Marias foram ao túmulo e acharam o túmulo aberto. Maria Madalena chorava e o próprio Rabi apareceu do lado dela e revelou-se como Cristo. As evidências desse período de 40 dias em que o Senhor esteve com os apóstolos foi revelar-se a Maria Madalena, a Pedro, a Tiago, aos 2 quilos de caminhos para Emaús. Qual a situação intelectual e emotiva de todos esses apóstolos? Eles estavam fugindo de todo o acontecimento em Jerusalém naquele período. E por que eles fugiam? Porque eles não compreendiam a obra do Senhor, porque lhes faltava a iluminação do Espírito Santo para compreender esta obra e permanecer firme na fé até a manifestação do Espírito Santo de Deus, que os capacitaria e os daria ousadia e autoridade para batalhar e até morrer pela fé que há em Cristo Jesus. Perceba que nesta condição dos apóstolos que não entendiam, Jesus Cristo, através do ensinamento e da pregação do Evangelho para os seus discípulos, estava ressuscitando a fé, o conhecimento e a comunhão entre eles, com o objetivo de juntá-los para derramar sobre eles do seu Espírito, que também só poderia ser derramado se houvesse uma outra ação de Jesus Cristo em relação à terra e o céu, que nós iremos falar daqui a pouco. Veja que o objetivo de Cristo nesses 40 dias era convencê-los da obra que foi realizada por ele na cruz do Calvário. Tanto que ele se irrita e os chama de nécios, ou seja, sem entendimento e sem conhecimento. Um contexto para dar um cheque mate na má compreensão de João 20 e 22, quando Cristo, estando eles reunidos, soprou sobre eles o Espírito, está em Lucas 24, o 44 e o 45. Esse é o propósito do sopro. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não havia entendimento desta obra e por causa disso eles desfaleciam em seus ânimos. E Cristo, através do ensinamento e do conhecimento, que só pode se introduzir de fato no espírito do homem através do próprio sopro de Cristo, diz e confirma aqui no versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele continua dizendo, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e agora veja que a determinação de Cristo para eles é essa, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja que ele está explicando o que vai acontecer a partir do momento que eles se transformem em testemunhas de Cristo capacitadas. Que até o versículo 48 ele diz, e dessas coisas vós sois testemunhas.
E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Veja que ele está no contexto do sopro, no contexto em que Atos capítulo 2 não aconteceu, e ele está dizendo, vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No contexto em que ele ressuscita a fé, o ânimo e a esperança para juntá-los, ele determina qual o propósito de tudo aquilo que virá do Espírito e onde eles devem estar no momento exato para que a promessa do Pai se cumpra. Veja como é esclarecedor quando nós usamos textos mais fáceis e simples que dão luz a textos que muitas pessoas tornam eles polêmicos. Mas veja que o propósito de Deus e de Jesus Cristo, do Espírito, está coerente. Mas nós iremos conferir agora nos evangelhos a expectativa de Cristo em relação a esse momento. O contexto em que você procurará nas Sagradas Escrituras compreender qual a expectativa do próprio Jesus Cristo nas últimas instruções aos apóstolos sobre a descida do Espírito Santo, está no contexto de João capítulo 13 até João capítulo 17. Existe um versículo antes desse contexto, que é João 7,39, e veja o que o texto diz. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo não poderia ser dado antes do Senhor ser glorificado. Mas o que significa ser glorificado? Ser glorificado simplesmente significa subir de retorno para a posição do Pai. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então a obra foi terminada, está consumado. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha, veja, tinha no passado, estava nela, contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está dizendo, para que eu seja glorificado, eu tenho que retornar à primeira posição. E o Espírito Santo não poderia ser dado antes do Senhor ter sido glorificado. Por quê? Porque se cumprirá a exaltação de Jesus Cristo, explicada por Paulo nas epístolas, e essa glorificação também citada nos Salmos, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele iria e receberia a promessa do Pai e enviaria. Nós precisamos conferir esse contexto. O contexto de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, é um contexto de despedida, é um contexto de tristeza, mas também é um contexto em que a promessa sobre os apóstolos é que a vossa tristeza ela se converterá em alegria. Um pouco me vereis e depois um outro pouco e não me vereis mais. E ele explica todo esse contexto sobre a manifestação da outra pessoa, a outra de mesma essência, que permanecerá todos os dias com os apóstolos aqui na terra. O que é o Paracleto? O Paracleto é aquele colocado do lado dos eleitos para ajudar no ministério. O contexto do envio do Paracleto é um contexto apocalíptico, é um contexto de consolação, mas é um contexto também de ordem para exercer a função enquanto aqui na terra, coisa que Cristo, em João 17, orou para que o Pai não os tirasse do mundo, mas que os protegesse do mal. O contexto de Cristo Jesus em dizer para os discípulos que tudo que vocês pedirdes o Pai vos dará, a intenção do Senhor é que eles pedissem essa consolação, é que pedissem essa presença, que estivessem com eles todos os dias. E Cristo vai explicar isso. No capítulo 14, a partir do versículo 13 de João, ele vai confortando e consolando os corações de forma gradativa, para que eles compreendessem que Cristo não os deixará órfãos, não os deixará sozinhos. E a partir do versículo 16, isso se torna mais revelado, mais evidente, quando ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que esteja convosco para sempre. E ele explica, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele não nega a própria ação do Espírito Santo sobre os apóstolos naquele momento, até porque o próprio Cristo dava autoridade para os apóstolos irem, o próprio Espírito Santo revelava a Pedro e aos demais o que acontecia, ou seja, Deus, através de Cristo, estava agindo naquele colegiado, mas a habitação, a própria presença do Espírito Santo para permanecer com eles enquanto Cristo volta para o Pai, ainda não havia acontecido. E ele continua: não vos deixarei órfãos, ainda um pouco não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E o que garante toda essa ação e esse momento para eles, eles guardarem os seus mandamentos e não deixarem o Senhor. E o versículo 26 ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, mais uma vez, ele deixa bem claro aqui, antes mesmo da morte e ressurreição e daquela tristeza no período dos 40 dias, que o Espírito Santo vos fará entender toda essa obra que até o momento eles não conseguem compreender. Mesmo dizendo que Jesus não fala por parábolas mais, mas eles não têm a iluminação que fora dado em João capítulo 20. Essas declarações de Jesus Cristo trouxeram para eles também tristeza. Por isso Jesus dizia: não se turbe o vosso coração. Ouvistes o que foi dito: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito isso, que vou para o Pai. Só que eles não querem a ausência de Jesus Cristo. Veja que eles não compreendem que o próprio Jesus, em espírito, através do Espírito Santo, estará com eles. Eles não conseguem entender ainda isso em sua essência. E uma das características do Espírito de Deus, que falava também através do profeta Isaías, é falar antes que as coisas aconteçam, para que creiam que foi Deus que falou. No capítulo 14 de João, e o versículo 29, ele diz: eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. No capítulo 15, ele entra sobre a questão da videira verdadeira, de permanecer com ele para dar frutos, mostrando aquilo que evidenciará a permanência nessa comunhão com a vinda do Espírito, porque sem ele nada podereis fazer. Ele fala sobre as obras e os frutos que os discípulos irão fazer no nome do Senhor. E no capítulo 15, versículos 26 e 27, ele diz que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, é necessário concluir uma obra junto do Pai, ele testificará de mim, e vós testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Ele inicia o capítulo 16 falando do sofrimento que os discípulos passarão por estar com Cristo desde o princípio. E no versículo 17 ele traz mais uma das características sobre a relação de Cristo, o Espírito e os apóstolos. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Veja como ele está conjugando as palavras. Se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu enviá-lo-ei. É fácil compreender isso. Ele continua no versículo 13 dizendo que quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja as ações. Ele precisa ir, ele recebe toda aquela revelação e recebe tudo aquilo que foi da conquista da obra consumada de Cristo. Eu enviá-lo-ei, ele virá para glorificar a obra realizada de Cristo aqui na terra. No capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo deixa muito bem claro essa questão dessa unidade e unicidade de comunhão entre ele, o Pai, ele, a cabeça do corpo, e a igreja. A igreja que permanecerá aqui na terra, protegida por Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. E ele deixa bem claro, não quero que os tires do mundo, mas que os proteja e que dê a eles a glória que tu me deste. A glória de Jesus Cristo está sobre a igreja. A igreja ela é a luz do mundo. E o trabalhar e a obra e a ação desta glória sobre a igreja é a ação do Espírito Santo,
é a ação dos dons espirituais, da ousadia, da unção e da coragem que a igreja tem para proclamar o evangelho. E ele finaliza o capítulo 17 de João com um texto bem interessante que diz: "E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais", o Espírito Santo agindo para trazer entendimento à igreja, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Veja a obra e o caminho do Espírito Santo como é completo e como é glorioso. Poderíamos começar desde o Antigo Testamento falando sobre esse caminho, mas estamos mostrando aqui a expectativa do próprio Cristo Jesus para a descida do Espírito Santo para permanecer com a igreja. Durante os 40 dias em que os apóstolos estavam tristes e chorando, Jesus junta esses apóstolos. Veja que em Atos capítulo 1 existe a necessidade de colocar outro no lugar de Judas Iscariotes, porque você sabe muito bem que 12 tem um simbolismo de completude e de número de pessoas para invocar o nome de Deus em uma liturgia. E um versículo que precisa ser lido de forma correta é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo 8. A introdução de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala sobre o João Batista e o batismo em águas. Lucas deixa bem claro aqui a questão porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então está algo que está sendo profetizado para o futuro. Então ele está dizendo que o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos. Mas é só o batismo ou é o próprio Espírito Santo que está vindo? O Espírito Santo veio para a igreja e distribuiu os dons conforme ele bem queria, segundo aquilo que for útil. O que acontece em Atos capítulo 2 é a vinda do Espírito que inaugura e vem para permanecer com a igreja, distribuindo os dons espirituais, e ele não sai da presença do povo de Deus. Ele vai permanecer com a igreja todos os dias, semelhante à nuvem e à coluna de fogo que esteve com os hebreus no deserto. A expectativa dos apóstolos é saber se Israel será restaurado nesses dias. Eles estão esperando a restauração do povo de Deus. Veja que não estão compreendendo muito bem qual o propósito. Por isso que a palavra é dita: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, vírgula, que há de vir sobre vós. O Espírito Santo que há de vir sobre eles trará essa virtude, esse poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o texto está deixando bem claro aqui: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O Espírito Santo, a promessa do Pai, que é virar para a igreja, dará à igreja capacidade sobrenatural, unção, dunamis, poder e ousadia para ser testemunha de Jesus Cristo, pregar o evangelho, tanto como e até aos confins da terra. A partir do versículo 15, eles juntam os discípulos para escolher aquele que ficará no lugar de Judas Iscariotes. E em Atos capítulo 2 se cumpre o grande mistério da igreja. A promessa do Pai foi enviada por Jesus Cristo. E agora, Jesus, que não está aqui na terra, que foi ocultado aos olhos dos seus discípulos pela nuvem, tem a promessa do seu retorno e não deixou a igreja órfã. O outro Consolador, aquele de mesma essência, aquele que vai ensinar, aquele que vai ajudar a fazer as obras e sinais muito maiores do que o próprio Cristo fez, aquele que permanecerá convosco todos os dias, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, este desceu em Atos capítulo 2, estar com a igreja e permanecerá com a igreja. A parte sobrenatural deste texto de Atos capítulo 2, nós iremos explicar em um outro vídeo, em que os apóstolos falavam e todos ouviam na própria língua de que eram nascidos. Mas uma das coisas mais interessantes para entendermos que a promessa do Pai é a entrega, a descida
e a permanência do Espírito para com o seu povo, é que Pedro confirma pelas Sagradas Escrituras aquilo que Joel havia escrito para o povo de Deus. Que nos últimos dias, toda a carne, ou seja, aquelas pessoas de mais distintas níveis da sociedade e posição, receberiam do Espírito Santo de Deus. No versículo 18, ele diz que derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e eles profetizarão, eles farão prodígios. É um contexto apocalíptico, é um contexto em que se aguarda de forma iminente a volta do Senhor. E agora, o caminho do Espírito Santo é o quê? É o coração de todo aquele que crê. E um texto-chave que confirma o cumprimento dessa promessa está em próprio Atos capítulo 2 e o versículo 33, quando Pedro, pregando e ensinando esse acontecimento, ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, a exaltação de Jesus Cristo, que é tornar a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Então, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, que é a promessa do Espírito Santo, derramou hoje isto que agora vós vedes e ouvis. Veja, o versículo 33, ele confirma tudo isso e ele fecha todo esse entendimento sobre a vinda e a promessa do Espírito. Essa promessa ele recebeu do Pai, ele enviou, e é isso que agora vocês estão vendo, a promessa da vinda do Espírito de Deus. E essa promessa, meus amados irmãos, ela é tão atual como também é prometida para o amanhã, para todos aqueles que creem. O texto continua, Pedro vendo as pessoas arrependidas e convidando elas para aceitarem a Cristo Jesus, e ele diz no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. E então a igreja segue pregando com seus milagres e Deus acrescentando à igreja todos aqueles que aceitam fazer parte da coletividade da eclésia. Meus queridos irmãos, esse foi um resumo onde você pode encontrar de forma mais detalhada na playlist Atualizando sobre a questão do Espírito Santo. Quando, em que momento o Espírito Santo fora dado à igreja. Continua conosco em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia de Fato. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio do Espírito Santo, ande na presença de Deus, pregue a palavra e o nome do Senhor será glorificado.